No entanto, nos moldes previstos no PLP, as plataformas prosseguirão exercendo controle unilateral de todas as condições de trabalho, promovendo a revelia do trabalhador, toda a gestão de mão de obra que é absolutamente incompatível com o trabalho verdadeiramente autônomo. Hoje o vídeo é sobre as falas do Procurador-Geral do Trabalho, que traz um alerta sobre a regulamentação do motorista de aplicativo, essa PL 152. O projeto de lei complementar 152/2025 apresenta questões estruturais que merecem atenção, se dissociam da realidade verificada no mundo dos fatos. Vem comigo que vamos reagir a essas falas do procurador, que na realidade não é um alerta, né? Está expondo a hipocrisia dessa regulamentação, que não é para ajudar nós motoristas de aplicativo. Bora curtir esse vídeo! Para que as atividades dos trabalhadores possam ser realizadas de forma autônoma, eles deveriam, ao menos, poder colocar o preço nas corridas. Salve, galera, sejam bem-vindos a mais do Canal Clube. Para quem não conhece, eu sou Marcelo. Regulamentação 152 tem um mistério. Por que foi retirado do canal oficial do YouTube a seção do 152, regulamentação dos motoristas entregadores de aplicativo, do dia 2? Tá lá, ó, privado. Por que será? Mas eu baixei antes deles privarem. O miserável é um gênio! Eu fui mais rápido que ele dessa vez. Deve ter alguma coisa lá que prejudica a narrativa dele, que essa regulamentação é boa para nós. Como eu tinha feito vídeo dizendo que é ruim para nós. E trago as falas do Procurador-Geral do Trabalho, que diz que também não é boa. Ele diz, eu trago um alerta, mas na realidade é uma farsa essa regulamentação, dizendo que é para ajudar nós. É para prejudicar nós. É para oficializar todas essas barbárias que a Uber faz, pagando de qualquer forma o motorista, né? Essa regulamentação aí que esse vídeo do Marlon mostrou uma coincidência. O Brasil é um país das coincidências, né? Uma coincidência que no dia que o presidente Hugo Mota, né, ele criou a comissão especial para a regulamentação dos motoristas e entregadores, o deputado Gastão, lembra do deputado Gastão que eu mostrei no outro vídeo? Vou garantir, através da PLP 152, que os motoristas ganhem 70% do valor da corrida. O que nós buscamos colocar no projeto foi, primeiro de tudo, um limitador, aonde qualquer intermediação de serviços, aquele intermediador não poderá ficar com mais do que 30% do valor cobrado. E 70% do valor cobrado será repassado para o trabalhador. O motorista, muitos, isso aí é limitar a Uber, mais do que necessário limitar a Uber. Os nossos ganhos estão caindo porque a Uber fica demais, a mordida dela é de 50%. Realmente é um absurdo a Uber ficar com 30%, 40%, 50%, eu acho que tem que ser 20%. Mas se tu não botar KM minuto, R$2 no mínimo, corridas, né? E 40 centavos um minuto, não, vai continuar a mesma coisa. Não adianta ele vir dizer que é para ajudar o motorista, porque 70% de corrida ruim é pior ainda do que 100%. Né? Pô, uma corrida de R$1 o quilômetro, ela come 30% da corrida. Esse negócio de porcentagem, tu vê, o InDrive, ela fica só com 9,5% aqui em Porto Alegre. Fica com 9,5% do valor da corrida. De R$1 ainda R$1 o quilômetro. Ainda ela pega 10%. Aí eu pergunto, da onde ele surgiu? De que estado ele é? Bom, a princípio ele é do PSD do Ceará. E pasme, ele nunca fez nenhuma regulamentação sobre transporte aéreo. Um deputado, onde os votos vêm da Igreja Católica, os votos também vêm da FEComércio lá do Ceará, ou seja, os votos dele vêm de igreja e do comércio, de empresas. Ele nunca trabalhou na área de transporte. Não é engraçado isso? Vamos ir mais além. Esse projeto, ele foi protocolado na Câmara, como diz aqui no próprio documento, no dia 16 de julho, agora recente. E também, no mesmo dia, o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Hugo Mota, ele criou a Comissão Especial sobre Transporte e Entrega por Aplicativo. Nossa, no mesmo dia que o deputado Luiz Gastão protocola, o presidente da Câmara dos Deputados cria uma comissão especial. Tudo muito bem alinhado, né? E foi assim, do nada, né? Mas é claro, quando a gente tem empresas como essas que estão na associação Mobitech, que eles têm muito dinheiro, as coisas acontecem rápido também lá em Brasília. Coincidência, né, do Brasil, o mesmo dia que criou o presidente Hugo Mota a comissão especial, bonito, né? Comissão especial para a regulamentação do motorista aplicativo e entregadores. Foi o deputado Gastão,
né? O homem dos garantido que vamos limitar a Uber, o ganho da Uber, vai parar essa farra. Mesmo dia, o deputado que não entende nada de motorista de aplicativo, não entende nada de entregador, nunca fez, se dissesse tem uma pauta de motorista, entregador, não sei, cai assim no colo dele uma regulamentação e passa para nós, uma regulamentação que, como diz o procurador geral do trabalho, que tem que ter alguns alertas, e na realidade está demonstrando através das falas do procurador uma farsa. Um terceiro ponto a ser abordado é a autorização para a empresa controlar os trabalhadores sem a devida responsabilização trabalhista. A terceira questão estrutural, que merece atenção por trazer conceitos que se dissociam da realidade verificada no mundo dos fatos, está na autorização para que a empresa exerça papel tipicamente relacionado ao poder empregatício, sem que seja responsabilizada pelo cumprimento dos direitos trabalhistas. Obrigado, Black Uber, por estar sempre acompanhando aí o nosso trabalho. Ainda bem que nosso pedido foi aceito lá pelo deputado e ele fez um requerimento aí me convidando para participar da audiência pública. Então, na próxima terça-feira, dia 9, eu vou lá para Brasília para começar a falar com os deputados, para começar a articular, para começar a mostrar a importância, mostrar como esse projeto escrito pelos aplicativos é ruim, começar a trabalhar e defender aí o que é bom para o motorista. Eu, deixando bem claro, nesse caso, eu sou contra emendas ao projeto. Eu não posso apoiar emendas num projeto que foi escrito pela própria Uber. Não posso, não dá, isso para mim é inadmissível. Mas um projeto vindo dos apps, cara, eu entendo que não existe conversa, não existe emenda, né? Então, deixando bem claro aí o meu posicionamento. Fechou? Grande abraço e obrigado por todo o apoio. Está aí, pessoal, o áudio do Marlo falando que vai lá a Brasília, vai agitar, com certeza a Uber, a Mobitech, a 99 e deputados que querem passar essa argumentação, principalmente o governo federal e sindicato, não quer ele lá, não quer ele falando, só os lobistas, e ele vai lá agitar. Parabéns, o Marlo, por essa iniciativa e ir lá lutar por nós, porque a gente vai precisar, cara, de pessoas falando a verdade e expondo essa situação, dessa argumentação. Mostrando que isso aqui não é ideológico. Isso aqui é os interesses de nós, motoristas de aplicativo, que a gente tem que ficar muito alerta. Que se tiver que ir contra e barrar, mesmo a gente ganhando pouco, é melhor a gente barrar, porque senão vai entrar impostos mais para nós. Vai ter a questão do ter que pagar sindicato. E eu não sou a favor ou contra de pagar sindicato, desde que eles façam e representem nós. Né? Se eles vierem com tudo para cima dessa argumentação, né? Não vem com emenda. Se emenda é balela. Vamos fazer uma emenda, vamos propor emenda. Balela, é conversinha fiada. É isso que me irrita nas coisas, cara. As pessoas falaram uma coisa, sendo que não vão falar a verdade. Pode dizer, meu pessoal, vamos fazer emenda, mas eu não sei se essa emenda vai adiantar. E eu não gosto quando a pessoa diz, não, vai adiantar a emenda. Não adianta. Como o vereador Marlo falou nesse áudio aí que a gente estava conversando no WhatsApp. Né? Então eu vou deixar as falas do procurador para vocês entenderem. Né? Se o cara que acha, essa regulamentação 5.2 é boa, presta bastante atenção ao que o procurador fala. Né? Eu, se fosse procurador, eu ia falar mais firme. Né? O pessoal usa umas palavrinhas. Né? Eu ia dizer, ser vergonhice, né? Como o procurador que fez o Uber por 4 meses está falando, isso não vai ajudar o motorista aplicativo, está ajudando as plataformas. Tem que ser assim, pessoal. Tem que expor e não vir com mentiras e meias verdades para querer passar uma regulamentação que não é boa para nós motoristas. Mas fico com as falas aí do procurador. O Ministério Público do Trabalho fica muito agradecido pelo convite para participar nessa audiência pública. Entre as atribuições do Ministério Público está em contribuir com esta casa, apresentando manifestações sempre de cunho técnico-jurídico. A ideia é colaborar na construção, né, de legislações que atendam os interesses da sociedade. E o Ministério Público do Trabalho, como fiscal da lei, guardião da Constituição, tem essa obrigação institucional de apresentar estudos, manifestações, sempre com dados técnicos. Me permito, então, fazer essa breve apresentação e trazer aqui conteúdo que é fruto de muita dedicação dos
membros do Ministério Público do Trabalho. Como o ministro Aloysio mencionou, tivemos até atuação na prática, né, das atividades profissionais desenvolvidas por plataformas, edição de livros, estudos, artigos, pós-graduação também. Então, a nossa instituição ela se dedica a fundo a esse tema e procura contribuir com a sociedade. O projeto de lei complementar 152/2025 apresenta questões estruturais que merecem atenção por trazer conceitos fundantes a respeito da atividade do motorista que atua por meio de plataformas digitais, que se dissociam da realidade verificada no mundo dos fatos. A primeira questão relacionada a esse tema está na definição das empresas proprietárias das plataformas digitais. O artigo 2º, inciso 2º, prevê que a empresa operadora de plataforma digital é pessoa jurídica que administra aplicativo ou outra forma de comunicação em rede e que disponibiliza ao usuário, por meio de seu aplicativo ou plataforma digital, a possibilidade de demandar a prestação de, linha A, serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, cuja definição é dada pelo inciso 10 do artigo 4º da Lei 12.587 de 2012. A linha B, serviço de coleta e entrega de bens previamente adquiridos pelo próprio usuário ou selecionados e adquiridos pelo trabalhador autônomo plataformizado, ou seja, a empresa é caracterizada como mera intermediária. Contudo, esse entendimento parte de uma premissa equivocada, a de que as plataformas digitais apenas aproximam motoristas, entregadores e pessoas buscando o transporte. A caracterização dessas empresas dessa forma seja prejuízo para a sua responsabilização na seara trabalhista, tributária e do consumidor. Devemos olhar para a substância do que essas empresas realmente fazem, que é o transporte de passageiros. Ninguém abre o telefone celular e acessa o aplicativo dessas empresas procurando por um motorista ou um entregador específico, até porque não existe essa opção. O que os clientes buscam é a prestação do serviço de transporte, o que é oferecido pela empresa. As empresas proprietárias de plataformas digitais de transporte de passageiros, mais conhecidas no mercado, já foram objeto de investigações e ações civis públicas propostas pelo MPT. Por ocasião desta atuação, verificou-se que elas, quando do pedido de registro de marca no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPE, se autodeclaram como empresas de transporte. Nesse sentido, é importante ressaltar que o registro da marca no INPE garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo em todo o território nacional e assegura legalmente o direito de explorar e usufruir os benefícios gerados por sua atividade. A Lei 9.279 de 96, que regula o registro de marcas, estabelece, inclusive, como requisito que a empresa realize atividade para a qual pretende o registro, nos termos do seu artigo 128. Logo, pelo teor do PLP 152/2025, pode-se ter uma situação anômala. Sob a perspectiva dele, a empresa teria determinada atividade, mas para os fins de registro de marca, a empresa teria outra atividade. É claro que isto pode gerar insegurança jurídica. Prosseguindo, a definição da empresa proprietária de plataforma digital de transporte de pessoas como mera intermediária também desnatura a realidade e a lógica jurídicas pelos motivos a seguir delineados. Com efeito, o direito de se transportar de um ponto ao outro no espaço com segurança é um direito fundamental social, artigo 6º, caput da Constituição Federal. E o transporte de pessoas é uma atividade de relevância pública e interesse social de caráter essencial. Tanto que compete à União Federal instituir as diretrizes gerais para o transporte urbano de pessoas e legislar privativamente sobre transporte e trânsito. Não se trata, portanto, de uma atividade econômica de cunho estritamente privado, tendo em vista sua dimensão social a exigir a intervenção e regulação do Estado. A autonomia privada que cede passo ao interesse maior da sociedade. Nesse contexto, o transporte coletivo de pessoas é um serviço público. Na atual quadra do direito administrativo, o Estado pode prestar direta ou indiretamente o serviço público de transporte de pessoas ou delegar sua prestação à iniciativa privada,
permanecendo, entretanto, com os poderes administrativos, normativo, de polícia, de fiscalização e de regulação do mercado, visando atingir o interesse público primário. No caso do transporte coletivo de pessoas, os municípios detêm a competência para organizar e prestar direta ou sob regime de concessão, permissão, tal serviço público essencial. Por sua vez, o transporte urbano individual remunerado de pessoas também é considerado pelo Estado uma atividade econômica essencial de relevante interesse social. Ou seja, além dos taxistas que já tinham autorização do poder público para realizar o transporte urbano individual remunerado de pessoas, as empresas proprietárias de plataformas digitais de transporte de passageiros passaram a ter o mesmo tipo de autorização a partir da lei acima mencionada. Logo, quem detém autorização para transportar as pessoas é a empresa proprietária da plataforma digital de transporte de passageiros e não o motorista nela cadastrado. Aliás, isto fica claro na seguinte situação: se um motorista cadastrado não estiver com o aplicativo ligado, ele não pode transportar pessoas, pois ele não tem autorização para realizar tal transporte. Mas se tiver um passageiro que pediu a corrida por meio do aplicativo, daí então estará inserido no contexto da mencionada Lei 12.587 de 2012, não incorrendo em ilicitude. Fica claro, portanto, que quem tem autorização para o transporte é a empresa e não o motorista, e que tem tal autorização é uma empresa de transporte e não uma mera intermediária. Além disso, entender que essas plataformas digitais são meras intermediárias e não empresas de transporte coloca o Brasil na contramão do mundo, como até mencionou o nosso ministro Aloysio, presidente do TST. Há decisões judiciais nos Estados Unidos, Reino Unido, União Europeia, que caracterizam essas plataformas digitais como empresas que operam no setor de transporte de pessoas, bem como decisões judiciais na Espanha que as caracterizam como empresas de transporte de mercadorias. Passando a um segundo ponto, a caracterização do trabalhador autônomo plataformizado, é uma segunda questão estrutural que causa preocupação e está na caracterização desse trabalhador autônomo plataformizado. O artigo 2º, inciso 3º, estabelece a figura do trabalhador autônomo plataformizado, a partir da seguinte definição: trabalhador não subordinado que presta por meio do aplicativo plataforma digital administrado pela empresa operadora de plataforma digital serviços remunerados demandados por usuários de transporte remunerado privado individual de passageiros ou coleta e entrega de bens em conjunto ou não com o serviço. Como tentativa de caracterizar a autonomia do trabalho, o parágrafo 2º do artigo 6º estabelece que, nas relações de trabalho reguladas por lei complementar, por esta lei complementar, é vedada a imposição de relação de exclusividade entre o trabalhador autônomo e determinada empresa operadora de plataforma digital, jornada mínima de trabalho, tempo mínimo conectado ao aplicativo ou plataforma digital, disponibilidade mínima obrigatória, restrições aos períodos de ausência, restrições à escolha do horário de trabalho, controle de frequência ou qualquer outro mecanismo similar. Ou seja, o artigo 3º do PLP 12 de 2024 considera suficiente para a caracterização do trabalho autônomo a ausência de exclusividade e a falta de exigências a respeito do tempo mínimo à disposição. Para que as atividades dos trabalhadores possam ser realizadas de forma autônoma, eles deveriam, ao menos, poder colocar o preço nas corridas, não serem excluídos da plataforma por terem avaliações abaixo das previstas pela empresa, não terem a quantidade de ofertas de trabalho e de rendimento vinculadas às notas dadas pelos clientes. Contudo, nenhuma dessas práticas serão viabilizadas pelo PLP 152 de 2025. Ao contrário, o projeto permitirá que as empresas continuem decidindo o preço das viagens de forma unilateral, punindo trabalhadores que tenham avaliações baixas e determinando a remuneração e a distribuição de trabalho conforme a média de notas dadas pelos clientes aos trabalhadores, sem que isso caracterize ingerência nas atividades desenvolvidas pelos motoristas e entregadores. Confira os senhores pessoalmente com motoristas de plataformas quando há uma alteração do preço da gasolina. O desespero para eles, porque eles estão pagando na bomba de combustível o valor reajustado e a plataforma ela demora alguns dias para atualizar esse valor. O prejuízo certamente é para o trabalhador. Não há óbice para... Sim,
É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Só vou pedir, veja, vou pedir desculpas aqui a doutor Glaucio. Só vou pedir, nós estamos numa audiência pública, vamos ouvir aqui, os parlamentares vão se manifestar, não há juízo de valor. Vai chegar um momento aqui, então nós vamos fazer diversas audiências públicas, está nosso relator Coutinho aqui, vamos manter o respeito às opiniões. Obrigado, gente. Não vou abrir a palavra. Pode continuar. Deputado, eu gostaria de esclarecer que eu estou apenas informando que quando há um reajuste do preço do combustível, não é reajustada a tarifa, é só isso, para deixar bem claro, né? Continuando, não há óbice para que na seara legislativa o trabalho prestado para empresas proprietárias de plataformas digitais venha a ser regulamentado e preveja genuinamente as condições de autonomia para o seu desempenho pelos trabalhadores que assim o desejarem. No entanto, nos moldes previstos no PLP, as plataformas prosseguirão exercendo controle unilateral de todas as condições de trabalho, promovendo a revelia do trabalhador, toda a gestão de mão de obra que é absolutamente incompatível com o trabalho verdadeiramente autônomo. Prosseguindo, é relevante apontar que a exclusividade não é uma condição para a existência do vínculo empregatício. No Brasil, prestar serviço para mais de um empregador é uma realidade comum para diversas profissões, como vigilantes, profissionais de saúde e professores. Isso jamais impediu que fossem reconhecidos como empregados. Reafirmo, a minha exposição é de constatação, de estudo e de experiência da atuação do Ministério Público do Trabalho. Nós não estamos fazendo aqui afirmações em relação a entendimentos e posicionamentos respeitando a independência de cada deputado, de cada senador, de cada integrante desta casa. Ainda, a liberdade de escolher quando trabalhar e a falta de exigências a respeito de tempo mínimo à disposição não impedem o reconhecimento da relação de emprego no ordenamento jurídico brasileiro. O contrato de trabalho intermitente, regulado nos artigos 443, parágrafo 3º e 452 da CLT, prevê regras dessa natureza sem que seja descaracterizada a subordinação. Aliás, nesse ponto, convém relembrar que o contrato de trabalho intermitente é a inovação introduzida pela recente reforma trabalhista de 2017, sob o fundamento de fazer frente às transformações trabalhistas no mundo contemporâneo, sendo perfeitamente compatível com as características do trabalho sob demanda que estão sujeitas às variações de oferta e procura dos mais diversos segmentos econômicos das prestações de serviço. Um terceiro ponto a ser abordado é a autorização para a empresa controlar os trabalhadores sem a devida responsabilização trabalhista. A terceira questão estrutural, que merece atenção por trazer conceitos que se dissociam da realidade verificada no mundo dos fatos, está na autorização para que a empresa exerça papel tipicamente relacionado ao poder empregatício, sem que seja responsabilizada pelo cumprimento dos direitos trabalhistas. O artigo 10 do PLP 152/2025 autoriza a implementação de inúmeras práticas pelas empresas. Admitir que a adoção dessas práticas pelas plataformas permita caracterizar o trabalho como autônomo, ou seja, não subordinado, é antiquado, por enxergar as relações de trabalho com uma visão datada do século passado e incapaz de identificar novas formas de controle viabilizadas pelo desenvolvimento da tecnologia. A previsão do artigo 10 viola uma das regras basilares que informam o direito ao trabalho, que é a de que, existindo uma relação de trabalho, presume-se que se trata de uma relação de emprego. É isso que se depreende do princípio da valorização do trabalho humano, artigo 170 da Carta Magna, do disposto no artigo 7º, caput e inciso 1º da Carta Magna. Ou seja, o emprego é regra e não é exceção. Nesse sentido, o PLP 152/2025 subverte a lógica desse ramo jurídico especializado que assegura uma vantagem jurídica como forma de mitigar uma desigualdade econômica. Além disso, é relevante ter em vista a dinâmica de trabalho em empresas proprietárias de plataformas digitais. Essas empresas têm amplo controle sobre o trabalho realizado, o que é viabilizado pela administração da mão de obra por meio de algoritmos. O gerenciamento algoritmo, do ponto de vista da organização do trabalho, implica a transferência da administração da mão de obra para os algoritmos. É a automação de atividades anteriormente atribuídas a gerentes, contadores, atendentes e trabalhadores do setor de recursos humanos. Por meio da programação algorítmica, ocorre, por exemplo, a distribuição de atividade entre os trabalhadores, a fixação do valor do trabalho, a indicação do tempo para a realização de dada tarefa, a duração de pausas, a avaliação dos trabalhadores, a aplicação de sanções, dentre outros.
A análise da flexibilidade dos horários deve considerar fatores estruturais do trabalho, via plataformas digitais, com a dependência econômica dos trabalhadores. Quanto maior a necessidade de realizar atividades para as plataformas para sobreviver, menor a liberdade de determinar a jornada de trabalho. Em pesquisa realizada com motoristas da Uber na cidade de São Paulo, identificou-se que 77,5% dependiam economicamente da empresa. Desse grupo, todos trabalhavam mais de 40 horas semanais, 75% trabalhavam pelo menos 6 dias na semana e 1/3 trabalhava mais de 60 horas na semana. Estudo desenvolvido por pesquisadores da Rede de Estudos e Monitoramento da Reforma Trabalhista, REMIR, com entregadores durante a pandemia, apontou que a maioria trabalhava mais de 9 horas diárias em 7 dias da semana. O IBGE divulgou também uma investigação, pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua. O módulo temático sobre o trabalho por meio de plataformas digitais no 4º trimestre de 2022. Dentre outros temas, as análises se debruçaram sobre o tipo de dependência dos trabalhadores em relação às plataformas digitais. Para tanto, examinou quem determinava o valor a ser recebido por cada tarefa realizada ou trabalho entregue, os clientes a serem atendidos, o prazo para a realização do trabalho e forma de recebimento do pagamento. Especificamente em relação aos motoristas plataformizados, 97,3% afirmou que a plataforma fixa o valor a ser recebido por corrida. 87,2% disse que a plataforma estabelece o cliente que o motorista deve atender. 67,2% apontou que a plataforma define o prazo para a finalização do trabalho e 82,9% indicou que a plataforma decide a forma de recebimento do pagamento. Levando em consideração que os trabalhadores plataformizados desempenham jornadas semanais mais extensas, a pesquisa examinou a influência das plataformas digitais sobre a determinação dos seus horários de trabalho. Tendo em vista somente os motoristas, 63,2% afirmou que incentivos, bônus ou promoções que mudam os preços impactam em sua jornada de trabalho. 42,3% apontou que ameaças de punições e bloqueios realizados pelas plataformas impactam seus horários de trabalho. E 29,2% disse que as plataformas interferem na definição de turnos e dias de trabalho. Nós temos aquela situação bem específica dos entregadores que têm metas a serem entregues, minutos exíguos, ganham bônus, ganham gratificações e o risco na condução da motocicleta aumenta de forma proporcional. A remuneração dos trabalhadores é outro aspecto ligado ao gerenciamento algoritmo. Os valores da tarifa são determinados unilateralmente pelas empresas. Algumas empresas adotam um preço dinâmico, quando há maior movimento, como nós sabemos e conhecemos já o sistema. Esse mecanismo permite a coordenação de grupos de trabalhadores para responder instantaneamente às dinâmicas de mercado. A formatação do preço dinâmico é feita pelos algoritmos da empresa, sem qualquer explicação aos trabalhadores. Ainda sob a remuneração, instituem-se promoções e bônus com o objetivo de estimular os trabalhadores a realizarem mais atividades. As empresas também fazem categorização dos seus trabalhadores, baseando-se em critérios por ela fixados: desempenho, aceite de viagens, estar online, avaliações de clientes, acabando por selecionar um grupo VIP de acesso a melhores condições de trabalho, com promoções mais frequentes, aplicação de multiplicador de ganhos e execução de tarefas mais vantajosas. Por outro lado, o não atendimento dos parâmetros determinados pelas empresas implica menos oportunidades de trabalho. Em todos esses casos, as empresas fixam as regras para designar quem deve realizar determinada tarefa, indicam as situações que ensejam a imposição de alguma sanção, fixam o valor de cada atividade, ofertam bônus e promoções e asseguram vantagem para os trabalhadores que atendam às suas demandas de disponibilidade. A partir de dados extraídos dos trabalhadores e consumidores e das notas dadas pelos clientes, os algoritmos processam as informações recebidas e colocam em prática as políticas das empresas. Todas essas situações foram devidamente comprovadas em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face da Uber, no processo que tramita em São Paulo. MPT e a empresa fizeram um acordo a respeito da produção de provas. Em razão disso, a Uber forneceu os dados requeridos pelo MPT para que fosse possível a análise da dinâmica do trabalho dos motoristas. Após processar e examinar as informações enviadas pela empresa, o MPT demonstrou em seu relatório de análise os dados que a Uber exerce dos motoristas por meio dos seguintes mecanismos:
As notas dadas pelos clientes da Uber servem de parâmetro para a empresa distribuir ofertas de corridas para os motoristas, suspender e bloquear trabalhadores, especificar o valor da viagem, enviar promoções, dentre outros aspectos. Quanto maior a nota do motorista, maior a quantidade de promoções recebidas. Quanto maior a nota do motorista, mais corridas são enviadas para o motorista. Quanto maior a nota do motorista, maior a remuneração média por dia de trabalho. A Uber cria estímulos para que os motoristas trabalhem nos exatos termos que ela deseja, criando campanhas de recompensas para que os trabalhadores cumpram as metas unilateralmente criadas pela empresa. Nesse sentido, o PLP 152/2025 trata como parte do trabalho autônomo elementos que permitem às empresas proprietárias de plataformas digitais o controle das atividades desempenhadas pelos trabalhadores, como a fixação unilateral do preço do trabalho, a definição da remuneração de acordo com critérios que sejam exclusivamente convenientes para si, a adoção de sistema de avaliação como mecanismo de distribuição de trabalho e punição de trabalhadores que não respondam às expectativas da empresa e de seus clientes. Ou seja, cria-se... Estou encerrando já, presidente. Ou seja, cria-se uma figura jurídica totalmente anômala, cuja prestação de serviços é dirigida e controlada por outrem, que detém o poder diretivo. Portanto, com subordinação, mas sem o vínculo de emprego, criando uma exceção ao disposto nos artigos 2º, 3º, 6º e 9º da CLT. Logo, pelo teor do PLP 152/2025, para se aferir se há ou não relação de emprego, não bastará verificar a presença dos seus requisitos, tendo que, complementarmente, apurar quem é o tomador desse serviço. Se for uma empresa proprietária de plataforma digital, então não haverá vínculo de emprego. Se forem outras empresas, é bem capaz que sim. Não há uma razão lógica nem constitucional para se oferecer esse tratamento diferenciado, verificando-se, no caso, uma discriminação arbitrária e inconstitucional. O afastamento da presunção de existência da relação de emprego na relação de trabalho entre trabalhador e empresa proprietária de plataforma digital contraria um dos princípios do direito do trabalho. Existindo autonomia, cabe à empresa fazer prova dessa situação. Considerando a dinâmica de trabalho que ocorre nessas empresas, não resta dúvida que esse princípio deve ser ressaltado, uma vez que essas organizações econômicas possuem muito mais condições de fazer prova sobre o conteúdo das relações de trabalho do que os trabalhadores. Encerrando, é fundamental que o exame das relações de trabalho via plataformas digitais seja guiado por um dos princípios mais importantes do direito do trabalho, a primazia da realidade. Esse princípio informa que na divergência entre o conteúdo de documentos e os fatos que efetivamente ocorrem na prática, há prevalência dos últimos. Também chamado por alguns autores de contrato-realidade, este princípio afasta as formalidades e aparências para que o direito do trabalho seja aplicado em conformidade com o que ocorre no mundo real dos fatos. Portanto, entendemos que os conceitos apresentados no PLP 152/2025 são deficientes e que o tratamento de elementos de controle das atividades realizadas pelos trabalhadores como parte do trabalho autônomo contraria as regras basilares do direito do trabalho e não avança da melhor forma para oferecer formas de proteção social a esse grupo de trabalhadores. Agradeço a atenção, senhor presidente, e coloca a instituição à disposição para uma construção de uma sociedade melhor e de um texto que atenda à realidade vivenciada pela nossa sociedade. Muito obrigado. Mas eu pergunto para você, meus amigos, tu acha que essa regulamentação é para ajudar a Uber, governo federal e o sindicato, sim ou não? Deixe os comentários para saber. E galera, não se esqueça, se não é inscrito, me dá essa moral, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo notificações da vídeos, quer ficar informado, muito bem informado no mundo dos aplicativos, é no canal da Uber. A todos, agradeço imensamente por ficar comigo aqui. Lembre-se aí, pessoal, se cuide ao trabalhar. Desejo ótimas corridas e até a próxima, pessoal.